Fala galera, beleza? Sejam bem-vindos aí a mais um vídeo do nosso canal. E no vídeo de hoje eu ia falar sobre o CPTS, alguns pontos interessantes aí. Você sabe que esse é um fundo que eu venho acompanhando de perto, por questão da alavancagem que está alta. E nesse mês, finalmente, a gestão trouxe aí informações um pouco mais detalhadas sobre a alavancagem. Finalmente, galera, eu bati muito nessa tecla, falei demais da alavancagem desse fundo, peguei muitos pontos e melhoraram. Trouxeram, antes era uma linha, deram no final do relatório tem uma página lá falando sobre alguns pontos interessantes. Então, que bom aí, ponto pro pessoal da Capitânia. Finalmente eles colocaram informação sobre esse assunto. Lembrando, pessoal, e é algo que tem uma interferência muito grande dentro do fundo. Hoje ele é 17% do PL, já chegou a 20%. Então não fazia sentido algum não ter uma informação detalhada. Agora tem, melhorou, já dá pra gente entender um pouco melhor a operação. Vamos lá então. Fundo de 2,6 bi, paga aí seus 1,10. A pegada dele é pagar R$1 por cota, 1,10 e tudo. Patrimonial 93, tá passando por emissão. Dá preferência, não captou nada, foi bem fraca, as sobras aí, a proporção é relativamente alta, então vamos ficar de olho nisso aí também. Vai ter vídeo atualizando esse assunto. O fundo pagou 1,10, a média dos últimos 12 meses dá 1,04. Movimentações da carteira, galera, esse fundo ele é gira, então ele vai vender muito e vai comprar muito, então ele vende meio bilhão, compra outro meio bilhão. Essa é a pegada desse fundo, ele sempre fica fazendo isso, ele fica fazendo giro de CRI. E se você não gosta disso, esse não é o fundo para você. Lembre-se, Capitânia é giro. Vamos continuar. 1,10. Ele tem uma patrimonialização monetária acruada aí nos CRIs dele de R$1,32. Lembrando, esse valor ele não pode distribuir, só quando ele vender o CRI. Então, como ele vende muito CRI, ele consegue destravar esse valor de forma um pouco mais fácil que a grande maioria dos fundos que não tem esse nível de giro. Se vocês verem aqui, ó, ele vendeu 473 milhões em CRI. O patrimônio dele é 2,6 bi. Então, assim, ele vendeu quase 20% da carteira no mês. Então, ele é um fundo que tem de característica isso. Um pouco dos ativos aqui, né, como está dividido. Ele diminuiu um pouquinho a alavancagem, que bom, era 508 milhões, passou para 462. Era próximo dos seus 20%, caiu aí para 17,7%, menos 2% aí. Legal, primeira vez que a gente vê esse fundo no movimento de diminuir a alavancagem. Antes toda ela estava crescente, né? Sempre crescendo mês a mês, e agora ele fez o primeiro movimento de redução da alavancagem, o que é bom. Esses comentários gerais eu não vou passar por isso, vocês sabem que eu sempre pulo, né? Questão do fundo, ele coloca lá os indicadores inflacionários que continuam crescendo, né? A gente está vendo o IPCA explodindo e tudo, e isso ajuda o fundo, que ele está aí exposto a totalidade no IPCA, e então ele ganha com isso. E com esse gira de carteira ele consegue destravar o valor acurado, conforme eu já falei. Como eu comentei, ó, ele falando aqui que ele vai continuar vendendo crise no mercado secundário para abrir espaço para novos desembolsos. É o giro. Galera, é muito giro. Tá aqui um pipeline dele de 1 bi e ele tem a característica de comprar 100% da operação, depois vai vendendo e tudo. Então a gente vê aí algumas posições aí que ele tem a comprar, né? E taxa média de IPCA mais 7,48. Aqui um pouco dos dados que ele traz, algumas informações do quanto ele comprou, quanto ele vendeu e tudo. No início do relatório da Capitânia eles estão colocando muito disso, essas informações. Cara, eu acho legal, mas não é algo que eu vejo necessidade de ter em todos os relatórios, eu já comentei isso por vez. O fundo pagou aí 1,10, conforme eu comentei com vocês. Ele traz um pouco da liquidação das ofertas aqui, rentabilidade, compras que ele fez no mês, vendas que ele fez no mês, os spreads e tudo mais. Um ponto que ainda continua deficiente nesse relatório é a parte da carteira de FII, que ele está, digamos assim, como escondendo as movimentações dele. Antes tinha uma tabela, colocava os preços médios, o resultado, e agora ele não coloca. Quem lembra dos relatórios, pega aí um relatório de 6 meses atrás do Capitânia, vocês vão ver essa tabela. Então
né? É chato isso, poderia voltar essa tabela aí. Isso e a alavancagem foram as duas coisas que me fizeram sair desse fundo, porque começa a perder transparência assim, não gosto. Cara, tá vendendo prejuízo, tá realizando prejuízo? Não importa, é estratégia. Quem nunca? Então coloque pra gente o porquê disso. Não adianta você esconder fica feio. Então coloca, ó, tô realizando prejuízo por A, B, C, D, ponto. Dane-se. Se você vai, você investidor consegue ler e falar, cara, eu concordo com isso, não concordo com isso. Ah não, eu concordo. Então pra mim tá tudo bem, segue a vida. Por exemplo, eles venderam aqui, um exemplo fictício, venderam 8,5 milhões de TRX, 3 milhões de GTLG, 1 milhão desse HBCR. Mas eles pegaram esse dinheiro e compraram um CRI que estava uma taxa maravilhosa. Beleza. E eles colocam aqui que a ideia com esse CRI é carregar ele por 3 meses, 4 meses, sei lá quanto tempo, e depois vender ele, porque imagina que dá para fazer um ganho de capital interessante. Então, sim, fica difícil quando eles não colocam um racional, fica simplesmente jogado aqui e você tem que ficar adivinhando. Vamos seguir. A ideia dele, ele está entregando o que vem gerando aí, tá bem próximo. E tem acumulado aí de 2 centavinhos por cota, bem pouquinho, né? Não vai dar nem para sentir. As distribuições dele, a gente consegue ver o resultado em azul, distribuição em cinza, né? Então a gente vê aí que tem alguns meses ele tem um resultado mais vultoso, outros meses não. Mas a pegada dele é ficar nessa casa de R$1. Se você for precificar esse fundo aí, é mais ou menos R$1 por cota que dá. É um pouquinho mais. Aí ele fala o número de cotistas e tudo mais, mostra vários gráficos, a gente vê o número crescente, que é legal, bom. Realmente quando está crescente assim, sempre é um bom sinal. Por que da diversificação dele, fundo imobiliário, lembrando que esse fundo ele tem que se enquadrar, sempre que ele faz uma emissão, ele tem 180 dias para se enquadrar na proporção do regulamento, se não me engano o fundo imobiliário é 33%, então ele está fazendo emissão agora, então ele ganhou mais 180 dias para se enquadrar nesse ponto, bem tranquilo, que o resto dos CRIs dele. A gente consegue ver aí as posições, PCA mais 6,39, a posição em fundo imobiliário que ele tem. E aqui um pouco da carteira dele, eu vou passar de forma rápida porque não tem muito o que falar. Eu quero descer com vocês lá para a parte que ele fala da alavancagem. Aqui, ó, isso aqui é novo, isso aqui não tinha. Gostei, ponto bom para eles. Fiquei feliz de ver esse tipo de informação, que era algo que eu já vinha batendo muito na tecla. Eu tava enchendo o saco já disso. Falei, os 4, 5 vídeos que deve ter desse fundo, todos eu falei da alavancagem. Então, que bom que eles colocarem mais informação. É algo que merecia aí uma página do relatório. Então, legal. Valeu, Capitânia. Parabéns aí por ter colocado essa informação. Então, olha, ele começa a falar um pouco da operação compromissada e tudo, como é que funciona. Operação compromissada, galera, sempre vai ser com papel high grade, viu? Imagina você tá emprestando dinheiro, você vai querer papel high grade ou vai querer papel high yield com baixa qualidade? Não, você quer high grade, você quer coisa segura, que não vai te dar problema. Então, como já feito no high grade, beleza. Aí ele coloca, através da utilização dessas operações, o fundo pode captar recursos para dar continuidade à estratégia da gestão de recomposição do portfólio, a taxas mais altas, sem aumento do risco da carteira, em um momento oportuno. Na tabela abaixo, coluna de despesa acumulada, no caso das operações em andamento, considera qual é a despesa acumulada que o fundo possui no fechamento do mês e o volume volta, qual o saldo da operação no final do mês. A coluna haircut representa o quanto de desconto foi concedido no valor da garantia nas operações. Resumindo, é o LTV, de forma bem simples. Então você pega aqui, por exemplo, esse CRI Vinci Renda Urbana, taxa dele CDI mais 0,9, haircut 0,50%. O que é isso? O CRI valia, por exemplo, vale 10 milhões. Então, com esse CRI, eles conseguem pegar 5 milhões emprestados. E a gente consegue ver isso em todas as operações. Aí a gente consegue ver a questão volume ida, volume volta, né? Ele até explicou aqui a questão do volume ida, volume volta. As taxas de despesa e tudo, os valores que ele tem a pagar disso, né? Eu achei legal, então a gente consegue ver, ó, o total aqui, ó, da alavancagem, 450 milhões,
ele tem a pagar esse valor aqui, que dá uma despesa de 11 milhões de reais aí para efetuar o fechamento dessa operação. 42 centavinhos por cota que ele até coloca pra gente. Então, galera, aqui ele traz pra gente valores mais interessantes a respeito da taxa e tudo. A gente vê CDI mais 0,95, CDI mais 80 e a taxa média aqui ponderada. Bom, legal de ver isso. A gente vê aí fundos trabalhando com alavancagem e ainda não tem aí o modelo perfeito de informação. Cada fundo faz o seu jeito, alguns dão mais informação, outros dão menos e tudo. E que bom que a Capitânia trouxe aí mais informação. Ele traz até aqui, ó, até o vencimento. Ó. Traz o vencimento de cada uma das operações. Tá? A gente consegue ver. 29/6/22, está nesse formato de data americana aqui, não sei porquê, mas enfim. Então a gente consegue ver aqui os vencimentos, ó, 14/3/22. Aí você consegue ver, ó, que desses 106 milhões aqui, ele pagou 4 milhões de despesa, né, seria de juros. Então a gente consegue ver aí os vencimentos. E por que é legal a gente ter os vencimentos aqui? O fundo está fazendo emissão. Você consegue pegar os vencimentos. Nós estamos indo para o mês 5. Então, o que tem de vencimento aí no mês 5? Ó, esse cara. E o resto está mais para frente. Então, ele tem que quitar aí no mês de maio essas operações aqui. Ó. Vou pegar aqui. Vamos lá. Mês 5. E ó, jogar para cá. Dá algo em torno, ó, de 50 mais 20, 70... 80 milhões de reais que ele tem para esse mês agora de março. Então a gente consegue ver essas operações. Então essa é a necessidade que ele tem. E aí você consegue ponderar, tipo, ver quando é que vai ter uma porrada a mais aí para ele pagar, quando é que vai ter uma menor e tudo. Você consegue fazer uns cálculos. Então, por exemplo, a gente pode ver julho. Tem uma operação aqui de 29 milhões, ó, ela aqui. Setembro tem mais. Então você consegue entender um pouco da necessidade do fundo em fechando e entender quanto que o fundo, em teoria, no cenário de agora, finalizaria as operações compromissadas. Isso é legal, isso ajuda você a ter uma noção. Vamos imaginar um cenário hipotético onde a gente tivesse uma tabela dessa aqui com tudo para, um exemplo, tudo para junho. E aí o fundo não tivesse em emissão. Imagine um cenário hipotético. Tudo para junho, o fundo sem emissão, você já conseguiria ter uma ideia de mais ou menos quando que seria uma emissão, se o fundo viesse a fazer. Então você imaginaria, ó, lá para junho o fundo precisa fazer uma emissão, pegar grana para quitar essa turma aqui. Então você consegue se balizar melhor. Achei legal. Então, é isso, é a grande novidade do relatório para mim, do CPTS. Fiquei muito feliz em ver isso aí. Era algo que eu batia bastante nessa alavancagem desse fundo, não ficava indignado em ver uma linha de relatório para um negócio tão vultoso assim dentro do fundo. Então, agora fico um pouco mais tranquilo, ainda estou de olho nessa questão, é algo que me desagrada, essa alavancagem exagerada. Não acho legal. Galera, vocês vão me perguntar, fundo de papel até quantos por cento? Cara, 10%. Não dá mais que isso. 10% ali já fico bem tranquilo. Agora começa a passar disso, começa a ficar incomodando e tudo. A gente vê o CPTS que chegou a bater quase 20%, o MCCI também bateu mais de 20%. Então alguns fundos aí deram uma exagerada na mão. A maioria, grande maioria de todo mundo que a gente está vendo está usando aí o valor de 10%. Você pode pegar o relatório dos Kinés, basicamente usaram 10%. Você pode pegar os da RBR, usaram 10%. Os dois que eu me lembro que deram guidance em relação a isso. Então, legal. Outro ponto, o pessoal da Capitânia mandaram bem, botar essa tabela, poderiam botar aí um guidance, hein? Até quantos por cento de alavancagem vocês querem trabalhar. Já deu para ver que nos 20% vocês pararam, mas seria legal ter isso escrito. Isso aí ajuda o cara, a grande maioria dos investidores, bater o olho e já entender. Beleza? Então fica aí o vídeo, espero que vocês tenham gostado. Até a próxima. Fui!